capítulo 10 do Evangelho de João, versículo também de número 10. Você que achou, diga amém. Você que não achou, diga aleluia. Uns estão no meio termo aí. Quantos acharam, diga amém. Está fraco. Quantos acharam, diga amém. Capítulo 10, o versículo 10 do Evangelho de João diz assim, a parte final do versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus ele veio com um propósito. Isso daqui tem que ser muito bem definido e claro. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos. Se Jesus veio nos trazer vida, é porque aonde não tem vida, tem morte. E se Ele veio nos dar vida, é porque a morte estava reinando. A vida só pode chegar aonde a morte está. E quando a vida chega, a morte tem que sair. Se nós olharmos para esse parâmetro e vemos a grande obra e a obra de redenção, que o maior foco de Deus era trazer vida ao homem, então nós temos que voltar ao princípio de todas as coisas. E quando nós falamos do princípio de todas as coisas, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 em diante, então nós vamos ouvir Deus, depois de ter criado todas as coisas, colocou no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois Deus colocou o homem no centro do jardim e disse, olha, vocês podem comer de todo o fruto do jardim, de toda árvore vocês podem se alimentar, porém, vocês só não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dele comeres, certamente morrerás. Deixa eu te dizer uma coisa, o homem não sabia o que era morte. Até então, Adão e Eva não conheciam a palavra morte, não sabiam o que significava morte. Mas Deus deu a sentença, o dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Eles não tinham essa percepção do que significava a morte. Outra coisa que eles também não tinham era a falta da presença de Deus. Era um casal que a presença de Deus era muito real, fazia parte da realidade da vida. Eles nunca ficaram sem a presença de Deus antes da queda. A presença de Deus era algo normal, que este casal tinha. Porém, a Bíblia diz, se vocês conhecem a história, que o diabo pegou uma serpente, enganou a mulher também enganou Adão, ambos comeram do fruto. E quando eles comeram do fruto, então eles morreram. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Adão e Eva ficaram vivos. Mas a morte que Deus está retratando nesse momento é sobre a morte espiritual. É a morte espiritual. O que significa morte? Preste bem atenção. O que significa morte? Morte significa término de comunicação com o ambiente que se vive. Isso é morte. É o término da comunicação com o ambiente que se vive. Nós tivemos agora, estamos acabando de sair de um feriadão, dia 2 de novembro, aonde param para fazer o dia dos mortos, não é isso? A comemoração dos finados. O que é isso? Pessoas que passaram por essa vida e já não estão mais entre nós. São pessoas que a morte chegou e a morte colocou um ponto final na existência das pessoas neste ambiente que estamos. Então eles tiveram a comunicação cerrada, terminada com este ambiente. Isso significa morte. A Bíblia diz que quando eles comeram do fruto, ambos morreram. Os seus olhos foram abertos.
Então eu vejo a sentença de Deus e isso então fica mais claro para mim. Mas Deus não é um Deus amoroso? Deus não perdoa? Perdoa. Então por que Deus não os perdoou e manteve eles dentro do jardim? Porque agora a morte foi gerada na vida de Adão e de Eva. Então a Bíblia diz que Deus pegou o casal e colocou eles para fora do jardim. Agora eles não estão mais dentro do jardim, que Deus descia na viração do dia para conversar com eles. Agora não tem mais esse diálogo, agora não tem mais essa conversa. O homem foi separado. O homem teve o seu veículo de comunicação ali terminou o veículo de comunicação, não tem mais acesso a Deus. A Bíblia diz que Deus colocou querubins, anjos na porta do jardim do Éden, com a espada inflamada, para que o homem não tentasse entrar novamente no jardim. Então Deus encerrou toda a comunicação com o homem. O homem agora tem a morte reinando sobre a tua vida. Agora o homem precisa procurar o caminho, e esse caminho para adorar ao Senhor. Claro, Deus sempre tem os seus meios de trabalhar, porque o homem por si só nunca poderá chegar-se a Deus. Não tem como. A morte é gerada na vida de um homem quando ele se separa de Deus. Romanos capítulo de número 6, o versículo de número 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então quando a morte entra na vida do homem, da raça humana, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado e a morte, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi separado de Deus. O homem já não tem mais a comunicação com Deus. Então quando você vê uma pessoa que ela não serve, não aceitou a Jesus ainda, você pode entender que espiritualmente falando, essa pessoa está em morte. O espírito dessa pessoa, a vida dessa pessoa, espiritualmente dizendo, está morta. Nós cantamos um hino que Deus mostrou um vale de ossos secos, pessoas mortas. Teve a sua comunicação encerrada. Isso é morte espiritual. Não tenho mais acesso a Deus, não tenho mais como me achegar a Deus. Aquela comunhão que tinha dentro do Éden já não ocorre mais. O casal está morto. A Bíblia diz que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então quando eu falo de morte espiritual, eu quero te dizer que você precisa entender isso. A nossa alma não consegue ter comunhão com Deus, se não for através do Espírito. Então quando teve a sentença de morte, o nosso espírito perdeu a comunhão com Deus. Então o que é composto? O meu espírito, a minha alma e o meu corpo, eles têm trabalhos diferentes dentro de mim. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito, eles trabalham em dimensões diferentes. Você quer ver um exemplo? O teu corpo é usado para poder ter contato com esse mundo. As pessoas só podem te enxergar porque você tem um corpo físico, um corpo material. O dia que esse corpo físico, esse corpo material deixar de existir, ninguém consegue te ver. Agora a tua alma, ela entra dentro do teu corpo para se locomover neste mundo. Mas a tua alma é onde está o centro do teu eu, teu sentido, as tuas emoções. Aonde está o teu intelecto, aonde está a tua razão. Aonde são projetados os teus sonhos, aonde são projetados os teus planos, tudo isso faz parte da tua alma. E a tua alma que é o governo do teu corpo. Então, o teu espírito, agora, ele é o que
tem comunhão com o Espírito de Deus, ele recebe da parte de Deus e ele transfere a tua alma, e a tua alma transfere ao corpo, que aí tem os frutos. Amém? Então, você só consegue ter comunhão com Deus através do Espírito. Não tem como ter comunhão com Deus se não for através do Espírito. Por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o meu espírito, quando ele comunga com o Espírito de Deus, ele consegue trazer as verdades espirituais, e ele convence a minha alma do pecado. Por isso que quando a minha alma é convencida do pecado, e ela se rende à vontade de Deus, o meu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Então quando o homem morreu, ele perdeu essa comunhão. A sua alma assumiu o controle da sua vida. Você já viu pessoas que dizem assim: na minha vida quem manda sou eu faço o que eu quero, eu penso desse jeito, eu determino aqui o que é bom, o que é ruim, sou eu que determino, porque essa pessoa, ela é almática, é a sua alma que controla o teu eu. Deus não controla nada. E existe pessoas assim dentro da igreja? Existe. São pessoas que não se sujeitam ao Espírito. O Espírito não pode nunca ser aquele que guia a sua alma, porque a sua alma não permite. Então uma pessoa almática, uma pessoa que ela vive pelo centro das suas emoções e do seu intelecto. É o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto e o que eu quero. Isso é uma pessoa almática. Agora, eu preciso ser o que Deus determinou, que eu preciso ser espiritual. Agora, como ser espiritual? Aqui está a grande questão. Como eu posso ser espiritual? Como a morte pode deixar a minha vida? Existe um caminho. No Antigo Testamento, nós vemos Deus trabalhando através de reis, sacerdotes e profetas. E uma das coisas que Deus estabelece para o homem é que ele construísse um tabernáculo, porque naquele tabernáculo Deus teria comunhão. E o tabernáculo, ele é uma representação daquilo que Deus faria lá na frente. Então Deus, quando mandou Moisés estabelecer o tabernáculo, ele deu todas as medidas, e ele diz assim: olha, eu quero o átrio, que é o pátio, eu quero o lugar santo, e eu quero o lugar santíssimo. Deus está estabelecendo ao homem: eu darei condição para que vocês possam ter um acesso restrito à minha pessoa. E para que vocês não fiquem mais sem a minha presença, então eu estabeleço que vocês construam um tabernáculo. Só que esse tabernáculo dará acesso aos homens somente ao átrio. O povo tem que ficar no átrio. O sacerdote poderá chegar no lugar santo. E o sumo sacerdote poderá chegar no lugar santíssimo. E isso aponta para o que Deus faria lá na frente. Então ele começou a dizer assim: olha, eu quero que vocês construam um tabernáculo, ele é quadrado e só tem uma porta de entrada. E quando essa porta for aberta e as pessoas passarem por ela, o povo, o sacerdote e o sumo sacerdote se depararão com um altar. E eu quero que vocês estabeleçam um altar de sacrifício, aonde todos terão que sacrificar. O sacerdote oferecerá um sacrifício para mim. Quero que vocês se aproximem um pouco mais, mas o povo não pode vir. Então eu vou dar liberdade ao sacerdote entrar no lugar santo. Quando ele chegar no lugar santo, ele vai se deparar com a mesa dos pães
ele vai se deparar com o candelabro e com o altar do incenso. Mas eu quero que vocês estabeleçam um véu, a cortina. E atrás desse véu vocês irão chamar lugar santo dos santos, aonde eu me apresentarei. Mas nesse lugar o acesso é mais restrito ainda. Só o sumo sacerdote poderá chegar neste lugar. Só o sumo sacerdote terá acesso a este lugar. E quando ele chegar, eu me manifestarei, porque ele vai se deparar com uma arca, e a arca terá 2 querubins, um de frente para o outro, meio que curvados, e eu descerei no meio dos querubins, e eu então falarei com a nação. Era o caminho que o homem agora tem para se achegar a Deus. Não existe outro caminho neste momento da aliança. A Bíblia diz que uma vez por ano, preste bem atenção, esse ritual era feito. O povo chegava na expectativa de terem os seus pecados perdoados. Então eles chegavam até o lugar chamado átrio, aonde o sacerdote com 2 cordeiros, ele picava todo um cordeiro em cima do altar e sacrificava ao Senhor. E com o outro cordeiro ele colocava a mão sobre a cabeça, confessava os pecados e mandava para o deserto. Porque esse cordeiro que ia para o deserto significava: Deus levou o pecado do povo para longe. E após o sacrifício, o sacerdote se lavará na pia. Deixa eu te dizer uma coisa: o homem morreu. Agora ele precisa novamente ter acesso a Deus. Não tem como se achegar a Deus se não for através do sacrifício. O tabernáculo é uma representação da vida espiritual da igreja. Ninguém teria acesso se não entrasse pelo sacrifício. Não pode pular a parte do sacrifício. O sacerdote teria que fazer o sacrifício. O povo teria que participar do sacrifício. Se não passasse pelo sacrifício, não poderia ir à segunda etapa. Que qual era a segunda etapa? Era onde o sacerdote entrava no lugar santo, aonde ele ia lá e olhava a mesa dos pães, e teria que deixar totalmente arrumada e trocar os pães quando houvesse a necessidade. Ele teria que ir aonde estava o candelabro e ver a quantidade de azeite para não deixar apagar a luz. E ele teria que queimar o incenso, porque o incenso, presta atenção, ele subia aquela fumaça, que a fumaça passava pelas argolas da cortina. E quando essa fumaça, o cheiro do incenso, descia no lugar santo, e esse aroma era espalhado, então a manifestação de Deus ocorria naquele lugar. Enquanto não tivesse incenso, Deus não se manifestava naquele lugar. Então não tem como, existe um caminho, existe etapas para se achegar até a glória de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que eu tenho acesso a Deus. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo que você e eu podemos ter acesso a Deus de qualquer forma. É como se estamos banalizando o Evangelho e fazendo que todo sacrifício de cruz ou sacrifício do altar seja anulado. Deus não negocia princípios. Não tem como se achegar ao lugar santo se eu não passar pelo átrio e fazer o sacrifício. Então, quando eu estou a sacrificar ao Senhor e eu passo pelo sacrifício, eu mudo
a minha vida no sacrifício, eu oferto a Deus o sacrifício, e eu tenho o meu pecado perdoado, eu estou apto, aí é um nível maior. Eu já vi pessoas que eles querem ir a níveis maiores, mas eles não querem sacrificar. E quando eu entro no lugar santo, que é o lugar onde estão os 3 itens, a mesa, o candelabro e o incenso, eu também tenho que passar por essa etapa. A mesa fala de renovação de vida. Eu preciso ter a minha vida renovada, eu preciso ter a minha vida transformada. Não tem como eu passar pelo lugar do sacrifício e permanecer no lugar santo, aonde eu fui promovido agora, e não ter transformação de vida. A transformação de vida tem que ocorrer. A renovação de vida tem que ocorrer. Quando pessoas são promovidas a esse nível, e elas têm o entendimento, e elas permitem que a transformação ocorra, que a renovação ocorra, é muito comum você estar entre as pessoas, e alguém dizer assim: você observou aquela pessoa? Como teve a vida transformada por Jesus? Como a vida dessa pessoa mudou? Você viu a forma dele falar, a forma dela falar, você viu o comportamento. Só Jesus faz isso. É assim ou não é? É assim ou não é? Porque a vida muda, a vida se transforma. É uma pessoa que agora ela tem a luz de Deus, ela tem a glória de Deus sobre o seu viver. Ela tem o azeite de Deus, que é a unção, que ela precisa manter essa unção, esse azeite sempre ativado, sempre cheio, para que o fogo de Deus não se apague. Agora ela tem que queimar incenso. Mas não é o incenso que eu estou te dizendo, esse que você vai numa casa de misticismo, compra aquele incenso e sai colocando na tua casa. Esse não é o incenso nosso, porque os nossos incensos agora são diferentes. Você sabe qual que é o incenso? As nossas orações. Hebreus disse que os anjos colhem a nossa oração, e a nossa oração sobe como incenso suave diante das narinas do nosso Deus. Então eu tenho que trazer a manifestação de Deus, então eu preciso orar. E eu não posso parar de orar enquanto a manifestação de Deus não vier. Porque quando a manifestação de Deus vier, ela irá transformar todas as coisas. Agora eu quero te dizer uma coisa. Então quando é promovido a um outro nível, e esse nível na antiga aliança, deixa eu te dizer, na antiga aliança, só o sumo sacerdote era promovido. Então ele ia atrás da cortina. E atrás da cortina, ele se deparava com a arca da aliança. E quando ele ficava olhando para aquela arca, eu não sei te descrever, mas a Bíblia diz que a glória de Deus pairava no meio daqueles querubins. E o sumo sacerdote ouvia Deus falar com ele tudo que ele queria que o povo fizesse. Eu fico pensando nessa cena. Uma coisa que eu sempre estudei e eu sempre procurei e entender era de que forma que Deus poderia se manifestar em cima daquela arca. Será que era como a sarça que ardia no monte? Será que era como
a glória que ele disse para Moisés: fique atrás da rocha e olhe só pela fenda que eu vou passar de costa, e você verá a minha glória. Mas a Bíblia diz que Deus se manifestava. Mas esse era o caminho que Deus tinha traçado para Israel. Agora, Deus tem um caminho mais perfeito, um tabernáculo mais perfeito. Deus precisava trazer a essência da vida ao homem, porque a Bíblia diz que nesse período o homem tinha os seus pecados cobertos, não perdoados. Por isso eles teriam que fazer isso no ano seguinte novamente. Agora, o nosso Deus é um Deus de perfeição, é um Deus que trabalha e sabe trabalhar, e tudo que Ele começa, Ele termina. Então, agora eu vejo que Deus está trazendo um tabernáculo mais perfeito. E qual que é o tabernáculo perfeito? Ele envia o seu único filho, o seu filho unigênito, que veio à terra, nasceu numa manjedoura, agora está entre homens. Porque não adianta pegar um tabernáculo perfeito e não colocar entre os homens. Os homens precisam conhecer o que é perfeito. Por isso que Jesus veio em perfeição. Por isso que nele não há falha. Por isso que ele nunca pecou. Por isso que o seu modo, o seu comportamento era perfeito. Porque ele é o tabernáculo perfeito. E tudo que falamos de tabernáculo se cumpre em Jesus. E eu li o Evangelho de João capítulo 10, porque eu quero te dizer uma coisa. O tabernáculo trouxe comunhão, o tabernáculo para Israel trouxe novamente vida espiritual, ainda que fosse provisória. Quando nós chegamos no Evangelho capítulo de número 10, o versículo de número 10, que Jesus diz assim, olha, eu vim trazer vida e vida com abundância. Nós temos que entender que na raiz do grego, a palavra vida, ela tem 3 formas de interpretá-la. A primeira é bios. Bios significa a vida da necessidade do homem. Então tudo aquilo que é necessário, que é vital, por exemplo, um alimento, são coisas vitais para a vida. Quando Jesus disse, aquela mulher que depositou 2 pequenas moedas, ele disse assim, ela depositou toda a sua vida, porque ali estava o seu sustento. Agora existe a vida na raiz que significa psique, ou seja, é a vida animada do homem, é tudo aquilo que traz o emocional. Mas existe na raiz a palavra zoe, que significa a vida mais elevada que um homem pode ter, que é a vida com Deus. Então, quando eu olho que Jesus está dizendo assim, ó, preste atenção, eu vim trazer vida. Ele está dizendo assim, olha, eu vim novamente tirar o homem da morte e reatá-lo a Deus. Eu vim tirar o homem do seu sepulcro e colocar ele diante de Deus. Ele não veio, deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. O maior propósito da vinda de Cristo na terra, desculpe se eu frustrar os teus planos, mas o maior propósito de Deus não foi enviar o seu Filho para que eu e você fôssemos ricos aqui. Não foi enviar o seu Filho para morrer numa cruz, para que eu e você tivéssemos somente aquilo que o nosso ego se agrada. Não foi. Tudo isso faz parte. Mas deixa eu te dizer, o maior propósito de Deus foi enviar o seu Filho para que eu e você tivéssemos acesso a Ele novamente.
aquilo que o pecado roubou, aquilo que o pecado gerou morte, Ele veio e disse assim: essa morte não tem mais poder sobre a vossa vida, eu vim trazer vida e vida com abundância. Ou seja, aquilo que te separava de Deus, não separa mais, porque agora eu sou a nova aliança entre Deus e os homens. E aí eu começo a entender então, porque eu chego no tabernáculo e só tem uma porta. E quando eu chego no Evangelho de João, no capítulo de número 9, capítulo de número 10, versículo de número 9, eu encontro Jesus dizendo assim: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Não existe outra porta. Só Jesus é a porta que leva o homem a Deus. Não existe. Desculpe, eu sempre respeitei qualquer pessoa, e principalmente pessoas, mas não existe outra porta de acesso a Deus. Santo nenhum dará acesso a Deus. Entidades nenhuma dará acesso a Deus. Somente Jesus pode reatar o homem perdido a Deus. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Então eu vejo que Jesus é a única porta de entrada, que a ovelha pode entrar e achar alimento espiritual. Não tem outra. Então eu entendo por que Deus estabeleceu o tabernáculo com uma única porta. E eu entendo por que o homem se deparava com o sacrifício. Porque quando nós entramos pela porta, nós se deparamos com o sacrifício. Jesus, Ele se entregou como sacrifício perfeito. Ele é o nosso sacrifício. Ele é o nosso sacrifício. É o sacrifício perfeito. Não tem como eu ir adiante se eu não parar em Cristo e receber o sacrifício na minha vida. Então a necessidade de eu reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador, a necessidade de eu reconhecer Ele como o único sacrifício perfeito, que eu, à medida que eu recebo Ele, eu recebo vida. Você quer ver o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1? Diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, a vida que Ele nos trouxe. Deixa eu te dizer uma coisa, eu era aquele boneco que andava somente pelos desejos da minha alma, morto espiritualmente, fazendo tudo que eu achava correto, até mesmo aquilo que não era correto. O dia que eu cheguei na igreja, que eu ouvi a palavra, que a ministração gerou fé, e o dia que eu levantei as minhas mãos e eu recebi Jesus, eu recebi a vida de Deus em mim. Eu estava morto, é o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Eu estava morto nos meus delitos, eu estava morto nos meus pecados, eu estava morto nas minhas ofensas. Mas quando Ele entrou na minha vida, a morte saiu. Eu fui justificado pelo sacrifício da cruz. O meu nome foi escrito no livro da vida e hoje eu estou vivo em Deus. É isso. Então eu entendo que a maior essência do Evangelho é ter vida em Deus. Nós temos vida, amém? 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 Mas quando eu estou em Cristo, eu tenho que ser promovido. Então,
eu vou para a pia representa Jesus, porque agora eu aceitei o sacrifício. A pia, o sacerdote tinha que se lavar, eu só aceitei o sacrifício, mas eu ainda fica, né, as coisas que deixam as minhas vestimentas sujas, mas eu tenho que ir para a pia me lavar. Aí eu chego e me deparo com Jesus dizendo assim, no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 3: vós já estáis limpos, e limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Aleluia. Querido, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformação e de libertação na vida de um homem. João capítulo 8, versículo de número 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, à medida que eu estou na verdade, que eu aprendo a verdade, que eu faço as minhas leituras, que eu escuto as ministrações, que são verdades para o meu espírito, a minha alma é convencida do pecado, o pecado não tem poder sobre a minha vida, e a minha vida vai sendo limpa pelo Evangelho. Não tem nada que liberte o homem a não ser a palavra de Deus. Então, eu estou entendendo. Agora, uma coisa que eu entendo é que quando eu chego no lugar santo, que eu sou promovido em Jesus, eu me deparo com os 3 utensílios do lugar santo, e isso tem que representar Jesus. Então eu vejo que quando eu chego e eu contemplo a mesa dos pães, eu me deparo com João 6,35. Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o maior alimento para o espírito do homem. Você quer ver uma coisa que eu olho e às vezes eu percebo pessoas mortas espiritualmente dizendo que elas vão procurar alguma coisa que traz luz para o espírito. Então vai ler numa revista horóscopo, vai consultar vidente, vai, porque eu vou acender uma vela aqui, porque eu preciso alimentar o meu espírito, eu estou sentindo fluidos ruins, fluidos maus. Eu quero te dizer, quem come desse pão nunca mais terá necessidade de comer outra coisa, porque esse pão, ele sacia o espírito do homem. Se ele chega lá e ele vê o candelabro, eu vejo Jesus dizendo assim, em João 8, verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu vejo Jesus dizendo assim, no altar do incenso, que Ele é o perfume, Ele é a rosa de Saron. Então eu estou promovido a um segundo nível. Amém? Estão comigo? Agora tem um problema. No tabernáculo antigo, desse nível para o próximo, tinha um véu. E esse véu não permitia o homem entrar, o sacerdote ultrapassar. Mas Jesus, Ele faz uma grande obra neste momento. Você sabe por quê? Porque o véu que separava Deus do homem, agora é trocado. A Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz do Calvário, e Ele dá o brado dizendo: o Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mas sabe o que entrou no véu? Jesus. O véu te separava, mas Jesus te une. O véu te excluía, mas Jesus te aproxima. O véu não te dava acesso,
mas Jesus te dá acesso ao Pai. Ele é tudo em todos. Por isso que quando eu estou em Jesus, eu tenho acesso ao Pai. Essa aliança é uma aliança perpétua. Eu estou te dizendo agora, quando nós chegamos lá em 1 Coríntios, que ele está na instituição da Santa Ceia, e no capítulo de número 11 da primeira carta, o versículo de número 25, ele está dizendo: esta aliança é feita no meu sangue. Ou seja, nós temos uma nova aliança. Então eu entendo muito bem isso, porque o véu separava, mas Jesus nos une. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ninguém pode mais mediar. Não tem quem possa fazer qualquer tipo de mediação entre você e Deus, se não for Jesus. Se você conseguir me provar isso na Bíblia, que existe outra pessoa que pode mediar o homem diante de Deus, então me prove. Mas eu percorro toda a Bíblia Sagrada, só tem um entre o homem e Deus, e esse é Jesus Cristo, o homem. É o único que pode nos levar a Deus, é o único que nos auxilia, é o único que nos une a Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Ele abriu o caminho da vida eterna para nós. Ele abriu o caminho da vida eterna. Eu quero encerrar com você de pé, que nós já vamos cear. Se coloque de pé. E aqui está um ponto fundamental. Ele não se manifesta uma vez por ano. Ei, deixa eu te dizer, preste atenção nisso aqui. Ele não se manifesta uma vez por ano, através do sacrifício do tabernáculo. Deixa eu te dizer, vou mais além. Ele não se manifesta só em dias de culto, quando você está na igreja. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso aqui é lindo, isso é maravilhoso, porque agora não é uma vez por ano, é todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Eu tenho Deus se movendo dentro de mim. Levante as suas mãos. Diga comigo assim: todos os dias. Está fraco? Diga comigo: todos os dias. Todos os instantes. Eu tenho Deus dentro de mim, se movendo através de mim.